Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas.
Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo, uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida.